Glória a Deus. Paz seja convosco, amém? Se você vai ofertar, dizimar, faça isso agora, tá? Em nome de Jesus. Os demais podem se assentar, tá? Pai, nós consagramos os dízimos, as ofertas. Se você quiser vir até o altar, faça isso, tenha liberdade. Aí na sua casa tem os canais pelos quais você pode, tá? Estar dizimando, ofertando. E eu louvo a Deus por isso, que Deus certamente o honrará no nome do Senhor Jesus. Porque está na palavra de Deus. Se não estivesse na palavra de Deus, seria heresia, mas está na palavra de Deus. Se nós cremos na palavra de Deus, certamente nós vamos desfrutar daquilo que está na palavra de Deus, tá? Pai, consagra-te os dízimos, as ofertas. Muito obrigado pelo privilégio de poder estabelecer o teu reino sobre a face da terra. A palavra diz que passa o céu, passa a terra, porém a palavra do Senhor permanece e subsiste para sempre. E é debaixo das bênçãos da tua palavra que nós queremos estar, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 14. Nós vamos correr aqui, já é 8h30, quero acabar antes das 9, tá? Mas, Josué, capítulo 14, nós vamos ler do verso de número 6 a seguir. 6 a seguir, tá? Josué capítulo 14. Abra aí sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. Meia hora, tá? Meia hora, não desvie de maneira nenhuma para nada. Deixa a palavra de Deus alcançar esta terra abençoada que é a boa terra, que é o seu coração, tá? No nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus, amém? Temos algumas visitas hoje, tem um visitante lá de Belo Horizonte que está aqui hoje, né? Luan está aí, a família. Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui? Tem? O que é sua, Bruno? Sua tia? Tia, seja bem-vindo, viu? Eu sei que é uma família muito abençoada e que Deus as abençoe, os abençoe cada vez mais. Sua mãe, né? E a sua tia. Deus abençoe vocês, tá? Vamos ler a palavra de Deus, querido. Josué capítulo 14, verso de número 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Que coisa maravilhosa que eles estavam... Josué, na verdade Calebe, ele estava aqui juntamente com Josué, e ele estava aqui fazendo um requerimento. Ele estava requerendo alguns direitos dele, por causa da posição dele, por causa daquilo que o coração dele creu. Aqui ele começa então a falar com Josué, depois que Josué atravessa o Jordão, e eles conquistam as terras, eles guerreiam, e agora Calebe começa a falar com Josué, e ele fala aqui para Josué: tu sabes o que Moisés falou a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito, quando estávamos ainda em Cádiz Barneia. Verso 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Eu lhe relatei como sentia no coração. Ele falou para Moisés o que ele via com os olhos e o que ele sentia no coração dele. E era diferente dos 10. Ele e Josué, eles tinham uma motivação no coração, uma confiança. Eles foram olhar o presente que Deus havia preparado para eles. E ele diz aqui, falando para Josué, verso número 8: mas meus irmãos não subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Eu, porém, perseverei. Ele não andou com a multidão andou para trás.
Mas ele perseverou, ele andou para frente. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, de teus filhos, em herança perpétua, perpetuamente, pois se perseverasse em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos. Imagine quantas guerras ele guerreou durante 45 anos. Ele estava dizendo: o Senhor me preservou, ou ele diz aqui, o Senhor, como prometeu, nesses 45 anos, me conservou em vida. Me conservou em vida. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse assim: olha, você quer começar bem o seu dia? Compre o jornal. E não abra na página de esportes, não abra na página de política, não abra na página de finanças, abra no obituário. E dá uma olhada. Se o teu nome não estiver lá, dá um glória a Deus bem forte. Porque você está vivo. Porque você tem uma oportunidade. Porque muitas pessoas se levantaram nesta manhã e não completaram o seu dia. Mas ele estava dizendo aqui, olha, 45 anos se passaram, muitas guerras foram travadas. Ele diz aqui ainda no verso 9, verso 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Não foi uma jornada fácil, mas foi uma jornada difícil, foi andando no deserto. Ele diz aqui: mesmo andando no deserto, o Senhor me preservou a vida. E ele diz aqui: e agora já sou de 85 anos. E talvez a gente achasse assim: eu estou pedindo a minha aposentadoria. Mas na verdade, ele diz no verso 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ele continuava determinado, ele continuava crendo na promessa. Ele continuava acreditando naquilo que Deus tinha para a sua vida. E ele diz aqui, verso 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Verso 12: agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, lá estavam os e grandes fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para o desapossar, como prometeu. Verso de número 13: Josué o abençoou e deu a Calebe. É interessante que ele deu aquela terra para Calebe, mas ele ainda não havia conquistado aquela terra. Diz aqui: filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Verso 15: dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Esse Arba foi o maior homem dos anaquins, e a terra repousou da guerra. Ainda havia o maior gigante a ser vencido, e ele foi, venceu e conquistou esta terra. E nós encontramos aqui então um requerimento de Calebe a Josué. Ele começa a contar para Josué aqui quando foi o princípio, quando foi a motivação, quando ele foi escolhido para tomar, para conquistar, para vencer
A princípio, Moisés chamou 12 príncipes lá em Números, capítulo 13. Abre sua Bíblia um pouquinho para trás aí, olha. Números, capítulo 13. Você vai encontrar aqui a escolha dos 12 príncipes que iam espiar a terra. Que terra era essa? Eles atravessaram o Jordão e eles iam espiar a terra prometida, a terra que Deus havia prometido, uma terra que mana leite, que mana mel. Se você ler Deuteronômio capítulo 8, se fosse discorrer aqui, a gente ficaria mais de 1 hora de mensagem. Quando o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 8, olha, quando vocês atravessarem esse rio, vocês vão possuir uma terra de montes, uma terra de vales, uma terra de fontes, uma terra de ouro, uma terra de cobre, uma terra de prata. Vocês vão possuir coisas que vocês nunca sonharam na vida de vocês. Vocês vão entrar numa terra que mana leite, que mana mel. Uma terra onde o mel da tâmara cai. Uma terra onde as vacas, elas, de tanto leite que elas dão, elas vão pastando e vai saindo leite, misturando com o mel da tâmara. Era uma terra que eles nunca imaginavam, porque eles haviam crescido no Egito, no meio de pedras, no meio de areia. E eles atravessam o Jordão, mas eles tinham que conquistar toda essa terra. Mas antes de conquistar a terra, uma estratégia de guerra é você sondar aquela terra, sondar os inimigos. Então aqui no capítulo 13, verso 1 de Números, está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Não eram qualquer homens, qualquer pessoas. Era príncipe, da tribo de Judá, um príncipe, da tribo de Dan, um príncipe, da tribo de Zebulon, um príncipe, da tribo de Naftali, um príncipe, uma pessoa proeminente, uma pessoa de visão, uma pessoa que motivaria as outras pessoas a crescer. A própria palavra diz aqui, o Senhor falando para Moisés, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E eu tenho certeza que o Senhor me chamou um dia, o Senhor te chamou um dia, o Senhor nos chamou um dia, e o Senhor te chama de príncipe, o Senhor te chama de princesa, e o Senhor te dá visões. Eu vi um dia uma história, história de empresas, de motivações, que uma empresa de sapato enviou 2 pessoas para fazer uma pesquisa na África, queria implantar ali uma fábrica de sapatos na África. E uma pessoa voltou e falou assim: olha, na África é perca de tempo você colocar uma fábrica lá. Por quê? Porque na África ninguém usa sapato. Aí eu falei: ah, tá. E aí voltou outro, e aí ele falou: é o lugar exato para a gente montar uma fábrica de sapato. Você vai fazer um sapatinho popular, você vai vender demais. Por quê? Porque lá ninguém tem sapato. Olha só a diferença da visão. A visão de uma pessoa que é como os 10 e a visão de uma pessoa que é como os 2. Mas quando eles foram escolhidos aqui, os 12 foram chamados para ser príncipe. Eu me lembro quando nos chamaram para assumir o cervezão, uma pessoa disse assim: não vai não, porque lá tem cabeça de cavalo enterrado. Imagine se eu escutasse essa pessoa. E era uma pessoa que estava envolvido. Mas ela não via com os olhos de príncipe. Ela via com os olhos de gafanhoto. E aqui no capítulo 13 a gente vê então, aqui, esse moço, ele tinha 40 anos de idade. Esse moço estava assim na maturidade, na força para a guerra, esse moço chamado Caleb. Mas os outros príncipes que estavam com ele também tinham esta mesma idade. E eles foram espiar a terra. E depois eles ficaram 40 dias espiando aquela terra. Eles ficaram encantados com aquilo que eles viram.
E eles relatam as coisas que eles viram, não é? E aí, Moisés fala para eles, olha capítulo 13, verso 18, olha, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se poucos, se muitos, qual é a terra em que habita, se é boa ou má, o que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza, também qual é a terra, se fértil, se é estéril, se nela matas ou não, tende ânimo, trazei o fruto da terra. E eram aqueles dias, o dia das primícias das uvas. Quando eles chegaram naquela terra, era assim como se fosse um final de ano aqui, era as uvas, e as uvas que eles viram naquela terra, que mana leite, que mana mel, os pastos que eles viram, as flores que eles viram, coisas que eles nunca haviam visto antes. Diz a palavra de Deus aqui que eles subiram, espiaram a terra, subiram pelo Neguebe, né? Subiram pelo rio que talvez foram pela lateral, né? E depois vieram, verso 23, ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Lá nessa região tem o período das festas do tabernáculo, das festas é o tempo da colheita da cevada, do trigo, do milho, e é o tempo da colheita da tâmara, da uva, do figo. São períodos distintos e é uma terra maravilhosa. E a Bíblia diz então, esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Imagina um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Isso tudo era uma terra que Deus havia preparado para eles durante 400 anos, e Deus prometendo para eles que eles iam entrar nesta terra. E aí, lá no verso 25 do capítulo 13, diz, ao cabo de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. Mas a gente não tem como parar aqui. A Bíblia diz que eles começaram a infamar a terra. Começaram a infamar a terra. Primeira coisa que eles falaram aqui, eles começaram a dizer assim, a terra é boa, mas lá tem gigantes. E nós somos diante desses gigantes como gafanhotos. Eram príncipes, mas eles olhavam para eles como se fossem gafanhotos. Eles eram pessoas proeminentes, foram levados para ser motivadores, mas eles eram pessoas que, apesar de serem influenciadores, eles estavam influenciando negativamente. E eles começam a dizer assim, a terra é boa, mas os gigantes que estão lá, não vai dar, e eles começam a infamar a terra. Isso é uma das características, né? Isso é uma das síndromes de gafanhoto. O gafanhoto é aquele que nada está bom, é aquele que sempre põe defeito, aquele que sempre reclama, aquele que sempre que vê, ele acha que a coisa está errada. A pessoa que já levanta e tem muitas síndromes de gafanhoto. E uma das síndromes de gafanhoto é infamar. Porque quando a gente infama, a gente estraga. Eu me lembro um dia o pastor Márcio Valadão falando de pessoas que infamam. E ele contou uma história, eu nunca mais esqueci a história. Ele disse que ele foi fazer um casamento lá em Minas Gerais, num sítio. E era o maior calorzão assim, e o casamento foi muito bonito, aquele casamento, e depois do casamento ia ter um almoço, e todo mundo sentou, sabe, a gente que é um pouquinho mais, né, aí, mais antigo, lembra? Eu me lembro dos casamentos que eu ia, tinha paçoquinha, queijadinha, tubaína, gengibirra, caçulinha, a gente fazia o furinho, mamava, né, comia paçoquinha, meu Deus, aquele bolo até entortava a mesa assim, batatinha no molho, pão com carne moída. Meu Deus, tem alguém aqui que é desse tempo aí, de casamento assim, né? Eu me lembro do casamento do meu tio Paulo, morava no sítio, colocou aquela lona assim, tudo do lado do sítio, aquelas lâmpadas penduradas, e a gente criança corria para um lado, corria para o outro, rolava na terra. Meu Deus, né? Hoje as crianças ficam 24 horas, né? 24 horas, a gente viveu tanto, meu Deus do céu. Não é fácil, né? Também não tem como a gente soltar eles, né?
soltar, você não sabe o que vira, né? Mas eu me lembro o pastor contando que ele fez o casamento, depois veio aquele almoço, ele sentou para almoçar assim, aí veio uma leitoa, e a leitoa estava derretendo de gostosa. Ele, nossa, mas como essa leitoa está gostosa, que leitoa deliciosa. Aí a moça falou, o senhor gostou? Gostei. Foi então, a gente, cada um da família que deu uma coisa, e nós assamos duas leitoas, e essas duas leitoas vieram de ônibus. Nós embalamos as leitoas assadas e veio de ônibus. Mas estava tão quente que estava, uma estragou. Ele falou, a outra estragou na minha boca na hora. Ele falou, estava com a leitoa na boca assim. Uma estragou. As duas veio no ônibus. Né? Estragou na hora. Se não tivesse falado que a outra tinha estragado, ele ia comer a leitoa e tudo bem. Né? A velha história de que os olhos não vê, o coração não sente. Né? Os olhos não vê, o coração não sente. Mas quando você infama, eu me lembro de uma pessoa que me odiava. E começou a trabalhar comigo, e cara fechada, e dava as coisas mais difíceis para mim fazer, e começou a trabalhar comigo, depois foi quebrantando, aí me chamou para ajudar, para ser auxiliar, depois me promoveu, depois eu acabei sendo fiscal do lado dele, depois eu ia dentro da cabine do caminhão com ele, nos tornamos assim como pai e filho. E eu falei, por que antes o senhor não gostava de mim? Ele falou, porque tal pessoa falava que você era assim, que você era assim, que você era assim. Quando você infama alguém, a pessoa chega e já ela faz um pré-julgamento daquela pessoa. Então, o príncipe, ele não tem essa característica. O príncipe, na verdade, quando alguém vem falar mal de uma pessoa para ele, ele fala assim, pera, mas você conhece essa pessoa de verdade? Ela não quer nem saber de alguém que está infamando uma outra pessoa. A própria palavra nos ensina sobre isso. E aqui diz que eles infamaram a terra. Apesar de eles estarem vendo tantas coisas boas, apesar de eles estarem tendo a palavra de Deus como motivação para eles, eles começaram a trazer um relatório. Olha só aqui capítulo 13, verso 28, né? Diz assim, olha, verso 27, relataram a Moisés, disseram, fomos à terra em que nos enviasse, verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto da terra, olha o tamanho do cacho de uva, olha o tamanho da romã, olha o tamanho do que tem naquela terra. Verso 28, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes, as cidades são fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak, vimos gigantes ali. Verso 29, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles começaram a ver todo o empecilho. Olha, tem cananeu ali, mas se você voltar atrás, o Senhor diz, vocês vão entrar, e vocês vão possuir a terra dos jebuseus, dos cananeus, e o Senhor já havia falado para eles. E quando eles estavam nessa síndrome de gafanhoto, alguém se levanta. Olha o verso 28, verso 30. Então Caleb fez calar o povo. Sabe quem é príncipe? Quando ele vê um gafanhoto falando demais, ele fala, fica quieto, gafanhoto. Não é, né, do Kung Fu que tinha o gafanhoto, né, e o mestre, né? Mas fica quieto, gafanhoto. Verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vamos, que nós vamos vencer, porque nós vamos prevalecer contra ela. Ele tinha aqui 40 anos, diz a palavra de Deus. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
porque é mais forte do que nós. Há um ditado que diz assim: não diga eu tenho um grande problema, né? Não diga para Deus eu tenho um grande problema, mas diga para o seu problema eu tenho um grande Deus. Estava tentando lembrar essa frase, lembrei agora. Não diga a Deus eu tenho um grande problema, mas diga ao problema eu tenho um grande Deus. E aqui então a gente vê que verso 32 aqui: e diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Foi o que eu disse a vocês, infamaram a terra. Eu me lembro, às vezes a gente pensa, por que será que Deus escolheu, né? Algumas características. Eu me lembro que às vezes estava andando com os meus amigos e eles falavam assim: ó, tá vendo aquela menina lá, isso, aquilo. Eu falava: você saiu com ela já? Eu não. Eu falei: então o que você está falando? Ah, tá vendo aquele cara lá? Eu falei: não, mas você anda com ele? Não. Então o que você está falando? E aí ele continua dizendo aqui, o verso 32, né, tudo aquilo que a gente já viu aqui. Falta 8 minutinhos para a gente concluir aqui. E aí eles começam então essa síndrome de gafanhoto. O que ela faz? Ela traz desespero. Ela traz desespero. A gente vê no capítulo 14 que quando a esperança do povo foi roubada, a Bíblia diz que no capítulo 14, olha: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. O povo estava com esperança. O povo estava acreditando em tudo aquilo que Deus havia dito para eles. E um dos maiores pecados que existe é a incredulidade, queridos. É a incredulidade. E o povo, diz aqui que o povo chorou a noite inteira em alta voz. Quando a esperança de alguém é tirada, é isso que acontece. E aqui, olha, outra síndrome de gafanhoto, verso 2: todos os filhos de Israel murmuraram. Murmuraram. E mais, a Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés. Eles murmuraram contra o líder deles. Quantas pessoas que murmuram quando alguém tem uma visão. Eu me lembro do pastor Jorge Linhares, há uma mensagem que chama Espírito de Miséria. Ele conta que havia uma mulher que ia na igreja, e a mulher todo culto falava para o pastor: olha, meu filho está desviado, pastor. Vai lá fazer uma visita, pastor. Vai lá fazer uma visita. E o pastor falava: eu vou lá. E um dia o pastor estava andando lá, o menino estava jogando bola. Ele falou: rapaz, vou lá na tua casa fazer uma visita para você. Ele falou: não vai não, pastor, que eu sei onde é a igreja. Eu sei onde é a igreja. Eu estou desviado, pastor, sabe por quê? Cada vez que minha mãe chega em casa, fala: aquele pastor hoje pediu um saco de cimento, só peça de construção. Lá ela pede para o senhor lá em casa, mas lá em casa ela fala mal do senhor, pastor. Não vai não, pastor, eu conheço o caráter do senhor. E eu conheço a pessoa com quem eu convivo lá dentro de casa. É por isso que eu não vou na igreja, por causa do testemunho dela, pastor. Porque quem não tem visão de príncipe, tem visão de gafanhoto. E quem tem visão de gafanhoto não entra na terra prometida. E foi o que aconteceu aqui. A Bíblia diz que eles murmuraram contra Moisés e contra Arão. E diz aqui que toda a congregação disse para eles: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, né? Aqui daria mais outra mensagem de pessoas que estão na igreja, mas fica pensando assim: porque quando eu estava lá, sabe, querido, o dia que eu levantei a minha mão, que eu recebi Jesus no meu coração, ainda que eu não tivesse ministério, ainda que não fosse chamado, eu não queria voltar um dia antes desse dia na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo de bom que eu vivi, mas o dia que eu conheci Jesus, como diz aquela música, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Tem gente que mas fica falando do Egito, fica olhando para trás, fica fazendo comparação. É claro que a gente conta as histórias, é claro que a gente tem uma vida que ninguém pode apagar essa vida de nós.
Mas não há prazer maior do que estar na presença de Deus. E eles começaram a falar aqui para Moisés, falar aqui para Arão, dizendo assim, né? Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. E porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos espada? E por quê? Porque eles haviam infamado, porque eles haviam amedrontado aquele povo. Sabe outra síndrome de gafanhoto? A gente encontra aqui no verso 4. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão. Ou seja, o que é um capitão? Quando tem alguém tomando conta do navio, quando você levanta um outro capitão, o que é? Você está fazendo um motim. Você não está contente com aquela direção, você não está contente com aquele barco, você não está contente com aquela liderança. Eu acho que, sendo príncipe, a melhor coisa que, se você não está contente com uma liderança, é mais nobre você deixar do que você querer amotinar para destruir, só para ver a destruição. E hoje em dia, né, tem tantos pregadores de Facebook, né, que manda recado pelo Facebook, deixa assim no ar. Você não sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Mas, diz aqui, olha, levantemos um outro capitão e voltemos para o Egito. Vamos abortar essa jornada, não vamos caminhar em frente. E mais uma vez, a Bíblia diz, verso 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação. Já viu o líder chorar diante do povo? Chorar porque eles estavam obedecendo a Deus. Chorar porque você está em pecado, você está errado é uma coisa. Agora, Moisés, um homem que falava assim, ó, se Deus estiver comigo a terra vai abria. Um homem que levantava a mão, o mar abria. Se ajoelhar diante do povo, não diz aqui que ele ajoelhou diante do Senhor. Porque tem hora que a pressão é tão grande, diz que Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Mas mais uma vez surge os dois que estavam conversando lá. Olha o que diz aqui o verso 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Ô povo, nós vamos entrar, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Aqueles gigantes é a nossa comida, é a nossa bebida. Aquela produção deles é nossa. Deus falou que nós vamos vencer. Eles rasgaram as vestes, cercaram Arão, Moisés, nós vamos entrar naquela terra. E olha aqui, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, aí está o segredo. A palavra diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha que palavra sábia aqui de Josué. Primeiro nós vimos a palavra do Calebe, mas agora a palavra do Josué diz aqui, ele fala no verso 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nos dará terra que mana leite e mel. Do jeito que ele havia ouvido do Senhor, ele estava dizendo aqui: vamos. E ele discerne aqui uma das síndromes de gafanhoto. Ele fala no verso 9: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto como o pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. O Senhor é conosco. Mas, queridos, quando a pessoa está obstinada, né, diz a palavra aqui, verso 10, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Uau! Aí entrou uma outra pessoa na história. Ao líder se humilhar, o líder chorar, o líder botar o rosto no pó, a pessoa murmurar, a pessoa fazer isso, mas agora
toma cuidado em quem você taca a pedra. Porque a Bíblia diz aqui que o povo falou: vamos apedrejar o Arão, vamos apedrejar o Moisés, vamos apedrejar o Josué, vamos apedrejar o Calebe. Olha só, diz aqui o verso 10: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. A Shekinah. E eles, a glória do Senhor, o Senhor deixou o seu trono e apareceu ali. Olha, a glória a todos os filhos de Israel, verso 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que eu já fiz, no meio deles, com pestilência o ferirei e o deserdarei, farei de ti povo maior e mais forte. Moisés, eu vou acabar com esse povo. Mas aí se levanta o intercessor, né? E Moisés se levanta, o povo ali tremendo, batendo os dentes, batendo os joelhos. Moisés se levanta e Moisés, Deus ouvia, e Deus vai lá. Sabe quando você pega uma pessoa que estava irritada, mas não era uma pessoa irritada, era o Todo-Poderoso, aquele que é o fogo consumidor. Eu ia pregar uma palavra que ela chama assim: quem habitará com as labaredas de fogo? Mas vai demorar um pouquinho para me pregar agora, viu? Porque hoje acho que é o último dia que eu prego para vocês. Terça-feira eu vou passar por uma cirurgia, domingo vou estar aqui, mas é o pastor Geraldo que vai estar pregando. Segunda noite eu tenho que começar a preparar. Terça vou passar por uma cirurgia. Acho que vou ficar um mês, né? Aí sim. Vou estar pregando, porque quando a gente casa, a gente é uma só carne, né? Então, eu creio que alguns de vocês vão estar pregando, a pastora vai estar pregando. Vai orando já, vai jejuando. Peço uma palavra para Deus, para você. Está nos ajudando. Eu sei que Deus vai dar a direção de tudo, né? Apesar que, como disse a pastora esses dias, esses 5 meses de quarentena aí, você deixou pregar uma vez só, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? É tão bom. É? É. Gente, mas aqui, Moisés fala para Deus: Senhor, não, calma aí, vamos, tem um particular aí. O Senhor destruiu esse povo, vão falar que o Senhor é ruim. O Senhor tirou eles lá para matar aqui. E aí, Moisés, você sabe toda a parte aqui, eu vou parar por aqui, né, para a gente orar no nome do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira de cura e de libertação. Nós vamos orar por essa água aqui. E eu sei que eu estou falando com príncipes que estão aqui, que têm visão de príncipe, que o Senhor transforma gafanhoto em príncipe também, né? Deus, Ele é poderoso. Quando o Espírito Santo vem na nossa vida, Ele muda a nossa história, não é verdade? E Moisés fala com o Senhor ouve Moisés, mas não 100%. Fala: Moisés, eu não vou destruir eles. Mas é o seguinte, eles estão há 11 dias. Eles estão de entrar na terra. Eles vão ter que morrer no deserto. Salvo Josué e Calebe, que entraram na terra. E aí a gente vai para o texto que nós estávamos lendo. Josué e Calebe conversando. Lembra, Josué, quando o Senhor mandou entrar nessa terra? Como eu vim espiar essa terra? Como eu cria no meu coração, assim eu falei. Se passaram 45 anos e nós conquistamos tudo isso que o Senhor nos deu. E ainda tem Hebrom para conquistar. Você me dá? Te dou, Calebe. E a Bíblia diz que até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe. Eu sei que há coisas para nós conquistarmos ainda. E eu creio que nós vamos conquistar.
porque nós temos procurado fazer como disse Josué, que basta, né, eu vou ler para não errar aqui no verso 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Nos colocar em pé, queridos. A nossa maior arma é agradar ao Senhor. A nossa maior arma de vitória é agradar ao Senhor e conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você que veio aqui hoje no culto. Eu quero orar com você que saiu da sua casa. Eu quero orar com você que está conectado aí através da live, seja através do Facebook, seja através do YouTube. Eu quero orar com você nesse momento, porque eu creio que o mesmo Deus que um dia pediu para que chamassem os príncipes, é o mesmo Deus que em Jesus Cristo nos faz reino e sacerdote. É o mesmo Deus que dá oportunidade para todos nós. E eu sempre digo, trabalho e fé caminham juntos. Quando nós temos fé, nós acreditamos naquilo que Deus fala. E quando nós trabalhamos, fazemos a nossa parte. E quando nós procuramos agradar o coração de Deus. E nós agradamos com aquilo que é de valor para as nossas vidas. Quando Davi quis beber da água da fonte de Belém, a Bíblia diz que os seus soldados passaram pelo meio do exército inimigo e trouxeram água para Davi. E quando Davi viu aquela água, falou: o que é isso? Ele falou assim: rei, o senhor queria beber daquela água, nós vamos buscar para o Senhor. Davi olhou e viu que aquela água era deliciosa, que aquela água era maravilhosa, e ele derramou. O que você fez, rei? Ele disse: essa água é muito valorosa, por isso eu ofereço ela ao meu Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração. Põe a mão no teu coração. Primeiro eu quero fazer esta oração. Depois eu quero orar no nome de Jesus, essa oração que nós fazemos na sexta-feira, quebrando maldição, restaurando vidas, lares, trazendo um milagre de cura e de libertação à sua casa, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu também coloco a mão no meu coração. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração, Senhor, ainda semana passada. Mas quando eu fui falar dos dois tipos de pessoas, aqueles que olham para as promessas, aqueles que olham para os gigantes, eu quis comparar Davi, e eu acabei pregando só sobre Davi na quarta-feira, Pai. Mas Caleb ainda estava no meu coração e teria muito conteúdo para nós estudarmos aqui, Pai. Mas importante é a Tua palavra, importante é Teu Espírito Santo, importante é a Tua direção, Pai. E nesta noite, Senhor, eu com os meus olhos fechados, eu posso ver, Senhor, essas vidas que estão aqui na Tua casa. Essas pessoas que estão aqui, desejaram vir aqui nessa noite para Te agradar, para Te honrar. Ó Deus, para dizer que o Senhor é o Senhor da vida delas, ó Pai. Pessoas que muitas vezes convivem, Senhor, com gafanhotos, mas pessoas que têm olhos de príncipes, estão confiantes naquele que chamou, naquele que habilitou, naquele que ministrou, naquele que tem todo o poder, Pai. Por isso, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós vamos desfrutar, Pai, de uma terra que mana leite, que mana mel, porque nós queremos agradar o Teu coração, e a palavra diz: agrada-te do Senhor, e Ele considerará o desejo do Teu coração. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós tomamos posse do milagre da terra prometida, ó Deus das bênçãos que nós nem imaginamos, eram bênçãos que eles nunca tinham vistos, ó Pai, eram cachos de uva, eram romãs gigantes, era verdadeiramente uma terra que destilava, Senhor, o
pão de mel. Em nome do Senhor Jesus, nós somos teus filhos, somos príncipes, porque Jesus pagou um preço, nos lavou com seu sangue, para podermos nos apresentar diante do Rei. Por isso eu libero, Pai, esta palavra para aqueles que estão debaixo dessa cobertura, em nome do Senhor Jesus, dessa cobertura de milagre, seja aqui, seja na sua casa, onde você estiver, no nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Pai, no nome de Jesus, quero que você tire a mão do seu coração, coloque a mão sobre a tua cabeça, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus de maravilhas, nós cremos num Deus que Pedro disse assim, em nome de Jesus, levanta e ande. O paralítico levantou e andou. Por isso eu repreendo agora todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu podia citar agora o cabelo, o couro cabeludo, os olhos, as narinas, a boca, a garganta, o coração, o esôfago, o baço, o rim, os intestinos. Ó Deus, em nome de Jesus, se houver alguma enfermidade e anormalidade física agora, um milagre se manifeste nessa vida, Pai, que nada que é maligno prevaleça, mas saia em nome do Senhor Jesus, pela autoridade da palavra. Eu repreendo as doenças sentimentais, emocionais, as doenças espirituais. Agora eu quero acobertar os lares, as casas, as famílias, os casamentos, ó Pai, em nome de Jesus. Cuida das crianças, cuida dos jovens, cuida dos tios, dos sobrinhos, dos netos, dos avós. Opera para a tua glória. Ah, Deus, nesta casa, nesta vida, nesta família que está abrindo a porta para receber um milagre, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Levante sua mão aqui, Pai, todos aqueles que estão conectados, Pai, o Renato Pressense, a Marta Pressense, o Anderson, a Thalita, ó meu Deus, a Manuela, a Nádia, Guimarães, Duval, a Neide, ó Pai, o Marcelo, a Tainara, a Elaine, a Rebeca, a Elaine Santos, ó meu Deus, a Iracema, família Castelano, Daniela Salles, ó Deus, passaram por cirurgia. Toca agora, abençoa José Dias, José Ângelo, Anselmo, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, esses nomes que estão arrolados aqui, que sejam alvo de um milagre agora, onde estiverem, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a nossa cidade com a cura divina, com a libertação, com a salvação de almas e de vidas, no nome do Senhor Jesus. Eu abençoa esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor disse: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de ti a enfermidade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra, aplaudir o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu Jesus no seu coração e quer hoje recebê-lo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador? Se tiver alguém, levante sua mão, quero orar por você. Você ainda não recebeu Jesus e nessa noite você quer recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Tem alguém? Amém, 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 amém. Vou dar a bênção apostólica. Amanhã tem culto com os jovens, é culto presencial, né? Culto presencial, não tem live, tá? É culto presencial amanhã com os jovens, tá? Domingo pela manhã nós temos nossa escola bíblica. Você quer participar? Manda um recadinho para mim, a gente vai incluir em você uma classe pelo Zoom, tá? Agora, dia 7 de setembro, fazem 30 dias da fase amarela. Dia 8 de setembro, algumas escolas vão estar retornando às aulas. No estado de São Paulo, não sei como que vai ser isso. A gente não sabe se vai mudar de fase. Mas aí, por enquanto, direção da direção, né? Nós não estamos tendo a escola bíblica presencial, né?
Mas logo, quando nós retornarmos à escola bíblica presencial, que você possa estar participando no nome do Senhor Jesus. Amém? Amanhã de manhã, o Rodrigo vai estar trabalhando aqui, acho que Trovó, mas não sei. Mais algumas pessoas que ele falou, se alguém quiser vir, tá? Procura o Trovó, conversa com ele. Eles vão estar acabando o aquário aqui e estamos caminhando aí, tá bom? Só os vidros aqui ficaram R$ 1.500. Pagamos metade, segunda vamos pagar a outra metade. A parte de baixo a gente fez, o batistério era até ali, né? A gente fez como se fosse uma gaveta, colamos o piso, dá para puxar para frente, tudo a gente vai projetando e fazendo, né? Mas amém, graças a Deus. Tem um príncipe do seu lado aí, tem uma princesa do seu lado, dá uma olhada, graças a Deus, né? Levante sua mão, que o grande amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe você, um ótimo final de semana, feriado, né? Se você não deu o seu nome, ainda aproveita, tá? Para antes que acabe as vagas do domingo, tá? Meninos, não esqueçam de fechar tudo em cima aí, tudo certinho, nos ajudem. Deus abençoe. No nome de Jesus, uma ótima semana para você, tá? Deus abençoe, viu, meus queridos?